Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Bom, hoje a gente vai ver um pouco sobre estatística georreferenciada ou geoestatística, tá? Então, basicamente, nessa videoaula a gente vai ver o que é essa estatística georreferenciada, o que é um variograma e o semivariograma e os modelos de semivariograma, tá? Como é que a gente pode avaliar esse semivariograma. A gente vai ver também sobre os princípios da geoestatística, sobre as amostras, como são feitas as amostras e a distribuição das variáveis dentro da geoestatística. Além disso, os métodos de interpolação de dados, porque a geoestatística ela trabalha com esses métodos de interpolação, tá? E dentro desses métodos a gente vai falar um pouco sobre a krigagem. E, além disso, o que é uma análise de superfície de tendência em relação a isolinhas, então os tipos de isolinhas que existem e a importância da estatística georreferenciada, tá, gente? Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, me acompanhem até o final e qualquer dúvida podem estar me mandando e-mail que eu estarei respondendo para vocês. Bom, então o que é a estatística georreferenciada ou a geoestatística? Nada mais é, gente, do que a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos a problemas das ciências da Terra, tá? Com o objetivo principal de estimar simultaneamente um conjunto de variáveis espacialmente correlacionadas ou variáveis corregionalizadas, certo? Então, nós temos um número x, digamos que 100 variáveis, e a gente quer distribuir elas no espaço para poder comparar o resultado dessas variáveis, tá? Então, gente, geralmente a estatística georreferenciada ela é muito utilizada para analisar e avaliar problemas das ciências da Terra, tá? Só que isso pode ser aplicado também a outras ciências, como no caso agora das ciências agrárias, né? Então, gente, é um método estatístico bem simples, bem fácil de se executar, tá? Eu diria que o maior problema da estatística georreferenciada é porque ela ocupa grandes áreas, tá? Você precisa de uma área um pouco grande para poder trabalhar com esses tipos de dados, certo? Então, essa seria a maior dificuldade da estatística georreferenciada. Bom, deixa eu pegar aqui o apontador. E como é que a gente pode fazer essa amostragem, gente? A amostragem, ela envolve duas direções, tá? Então, dessas duas direções eu tenho uma variável x e uma variável y, certo? E a gente pode dizer que a variável x é a latitude e a variável y é a longitude, tá? Só que a gente precisa além dessas duas direções, de uma variável para poder avaliar dentro da estatística georreferenciada, que seria o meu objetivo, digamos assim, que seria o objetivo da minha avaliação. Então, digamos que eu quero trabalhar com serrapilheira, tá? Então, a minha variável vai ser o peso da serrapilheira, digamos assim, tá bom? Essa variável pode ser outras coisas, minha gente, pode ser altitude, pode ser relevo do solo, pode ser o objetivo, será o objetivo principal do seu trabalho, tá? Então, a gente precisa de uma latitude, de uma longitude e de uma variável, ok? Essa latitude e a longitude, a gente pode trabalhar com o GPS. O próprio GPS, você marcando os pontos na área experimental, você consegue determinar a latitude e a longitude. Bom, gente, só que a geoestatística ela trabalha com variogramas, tá? E o que seria um variograma? O variograma, ele descreve quantitativamente a variação no espaço de um fenômeno regionalizado. Então, digamos que você tem um ponto, tá? Uma variável aleatória regionalizada, digamos que é essa aqui, que é a zx, tá? E você quer ver o comportamento dessa variável no espaço, tá? Então, você pode ter até um conjunto de variáveis,
tá? Medidas numa área S, que é essa área aqui, ok? Então, se você tem um ponto Y e um ponto X e a variável, então o programa tem como te dar o comportamento dessas variáveis dentro daquele espaço, ok? Então, gente, a gente trabalha com semivariagramas, ok? Que é um conjunto de variáveis, né, medidas em toda a área S, ok? E essas variáveis, elas são aleatórias, regionalizadas, e assume-se que a dependência entre elas, entre essas variáveis, é especificada por algum mecanismo probabilístico, né, tá? Que é justamente a probabilidade estatística. Então, qual é a probabilidade daquelas variáveis, tá, estarem agrupadas ou não em um espaço, digamos assim, ok? Então, o semivariograma analisa o grau de dependência espacial entre as amostras dentro de um campo experimental, certo? E aí a gente tem, quando a gente roda a estatística, o semivariograma, ele apresenta um gráficozinho mais ou menos assim, tá? E esse gráfico a gente tem o range, que é a amplitude, certo? O CIL, ou silo, tá? A gente tem, além disso, o efeito pepita, certo? E as variáveis aqui, ó, distribuídas, certo? O silo, gente, é o patamar, ou seja, ele indica o valor segundo o qual a função estabiliza-se no campo aleatório. Então, é a partir daqui que esses valores dessas variáveis, eles vão se estabilizar. E é a partir daqui que esses valores têm uma correlação, certo? Eles estão correlacionados, certo? Na amplitude, a amplitude ela indica a distância a partir da qual as amostras elas passam a não possuir correlação espacial. Então, daqui para cá, essas amostras elas não possuem correlação espacial, certo, gente? Então, aqui, a partir daqui do silo, a covariância ela é nula, certo? Porque não há variância entre esses dados. Enquanto que na amplitude, a covariância ela não é nula, certo? Então, gente, o efeito pepita, digamos que é o erro experimental. Ou seja, de 0 a próximo de 5 aqui, foi o erro experimental. Porque lembrem-se que todo experimento contém erros, seja do avaliador, seja da distribuição dos pontos que foram mal colocados, enfim. Isso aqui é um erro experimental, certo? E, bom, gente, existem vários modelos de semivariagramas, tá? E quais seriam esses modelos? Bom, nós temos o modelo esférico, o linear, o exponencial e o modelo gaussiano, tá? O pessoal utiliza muito o modelo esférico e o gaussiano para poder explicar a variação desses semivariagramas, certo? Então, as variáveis, elas vão... Essa linha aqui, gente, ela vai se distribuir segundo a colocação das variáveis, certo? Então, a partir disso, você pode determinar um modelo da estatística georreferenciada, tá? E como é que a gente sabe que o número de amostras está correto na execução de algum experimento? É justamente conforme a linha segue os pontos amostrados, tá? Das variáveis. Então, se essa linha seguir corretamente os pontos amostrados, quer dizer que foi suficiente, aqueles pontos foram suficientes para avaliar o seu trabalho, ok? E quais são os princípios da geoestatística? Bom, gente, a geoestatística ela tem 3 princípios principais, tá? O primeiro é a ergodicidade, onde todos os possíveis eventos
foram realizados dentro de um certo domínio, ou seja, você tem domínio daquelas amostras. E a esperança matemática, que é a probabilidade dessas possíveis realizações, tá, é a mesma. Tá? Então, você tem um controle total e absoluto das suas variáveis. O outro princípio é a estacionariedade. E o que seria isso? Isso quer dizer que na região onde se pretende realizar as estimativas, o fenômeno é descrito como homogêneo. Então, você tem aquela variável homogênea. Por exemplo, eu tenho uma serrapilheira, eu consigo controlar onde eu quero distribuir aqueles pontos para avaliar a minha serrapilheira, tá? E aquela serrapilheira é homogênea, então eu vou trabalhar só com a serrapilheira, ok? Então quer dizer que as minhas amostras são homogêneas. Além disso, nós temos a hipótese intrínseca. E o que seria isso? Isso quer dizer que as diferenças entre os valores apresentam fraco incremento, ou seja, as diferenças elas são localmente estacionárias. Então, eu tenho uma estacionalidade na produção. Então, tem uma época do ano que eu tenho pouca produção e outra época do ano que eu tenho uma produção alta, ok? Então, a geoestatística ela assume esses três princípios, tá, gente? Bom, em relação às amostras, nós temos três tipos de amostras também. Nós temos as amostras colhidas ao longo do tempo. Então, eu tenho, por exemplo, índices de precipitação durante ao longo de um ano. Tá? Então, eu tenho a distribuição da precipitação ao longo de um ano. Outro tipo são as amostras colhidas ao longo de uma linha reta, onde se distribuem os transectos. Então, eu tenho vários pontos em uma linha reta dentro de uma área onde eu determino transectos. Tá? Então, são transeções, ok? Outro tipo de amostra são as amostras colhidas em uma área. Então, eu tenho, por exemplo, 100 pontos dentro de um hectare e eu tenho essas amostras que eu vou colher dentro desse hectare, ok? Então, são três tipos aí de amostras que a gente pode trabalhar. Três tipos de amostragem, tá? Gente, quanto maior o número de pontos amostrados, maior o número de pares para a semivariância. Então, isso vai diminuir o seu erro experimental, certo? Então, quanto maior o número de pontos, menor o erro, ok? Só que isso vai depender do seu objetivo de trabalho, tá? Então, gente, vai depender do que é que você quer analisar, de qual resultado você quer esperar sobre aquela variável, tá? Então, existem trabalhos existem trabalhos por aí que o pessoal utiliza de 45 a 100 pontos amostrais em um hectare, por exemplo, tá? Só que esses 45 pontos, gente, eles são muito bem distribuídos, ok? E o erro experimental, como as amostras são homogêneas, o erro experimental diminui. Então, conforme a sua amostra, se ela for um pouco variável, não for tão homogênea assim, você tem que colocar mais pontos para que aquilo seja representativo para o seu trabalho, certo? Bom, além disso, essas variáveis elas podem ser distribuídas de três formas. Primeiro, nós temos o padrão agregado, que são conjunto de variáveis, tá? Dentro de um espaço. Nós temos um padrão aleatório, onde eu distribuo essas variáveis de forma aleatória dentro de um espaço. E eu tenho um padrão uniforme, onde eu vou lá, sei quais são os pontos que eu vou distribuir as minhas variáveis uniformemente dentro de um espaço ou de uma área, ok? Gente, a geoestatística, quando você vai analisar esses dados, claro, você utiliza hoje programas estatísticos, existe o Surfer, por exemplo, que é um programa maravilhoso onde você consegue trabalhar para avaliar esses dados. E a geoestatística, ela trabalha com a interpolação de dados. Por quê? Porque como é uma área muito grande, você pode ter, existem, por exemplo, locais de difícil acesso que você não consegue colher esses dados, tá? Então, você tem essas parcelas perdidas, certo? Então, às vezes você tem um número muito grande de parcelas perdidas. E existem métodos para interpolar os dados para que você consiga
manter uma média daqueles dados, tá? Para que o programa ele rode esses dados sem ter, digamos assim, sem ter um número de parcelas perdidas muito grandes, certo? Então, o próprio programa ele diz qual seria o valor daquele dado, daquela amostra perdida. E isso é interpolar os dados, tá? E um método de interpolação de dados é o da crigagem, certo? Então, a crigagem é o melhor estimador linear não tendencioso, tá? Porque ele não tendencia a interpolação desses dados. Então, é o BLEU, que a gente chama muito dentro, inclusive, do melhoramento genético animal, que é o Best Linear Unibased Estimator, ok? É o BLEU. Além disso, ele trabalha com a variância mínima, tá? E não é tendencioso por assegurar que o somatório dos pesos é igual à unidade. Então, o somatório dos pesos, digamos que 4 mais 4 é igual a 8, então é igual à unidade, ok? E por isso ele tem uma variância mínima e não é tendencioso, certo? E existem 3 tipos de crigagem. Existe a crigagem simples, a ordinária e a indicativa. Gente, a crigagem simples é a média constante é quando eu tenho uma média constante para toda a área. Então, digamos que os meus dados representativos contêm uma média constante, tá? Essa média não é variável. Para utilizar a crigagem ordinária, é quando eu tenho uma variável, uma média bem variável. Então, as médias representativas para aquela área são bem variáveis, tá? Então, ele utiliza a crigagem ordinária. Isso aí o próprio programa faz, tá, gente? E a indicativa é quando as médias são variáveis e modeladas. Então, eu consigo modelar aquelas médias que têm uma variação muito grande, certo? E por ser o mais, digamos assim, o mais seguro, o programa geralmente utiliza a crigagem indicativa, certo? Bom, gente, eu tenho aqui uma tabelinha onde eu tenho o logaritmo, a fidelidade aos dados originais, a suavidade das curvas, a velocidade de computação e a precisão geral. Isso em relação a vários tipos de interpolação de dados, porque não existe só a crigagem, tá? E esses pesquisadores aqui, eles avaliaram de 1 a 5 para dizer qual seria o melhor, tá? Então, eu tenho da triangulação, inverso da distância, a superfície de tendência, tá? Que é muito utilizada para, digamos, em regressões lineares, enfim. A mínima curvatura e o método logaritmo da crigagem. Então, gente, quando a gente avalia tudo isso aqui, ó, fidelidade aos dados, suavidade, velocidade e precisão, a crigagem ela fica em primeiro lugar, tá? Então, a precisão geral, o mais utilizado é a crigagem, justamente por conta dessa precisão ao avaliar tudo isso aqui. O segundo mais utilizado é a superfície de tendência, por isso que muita gente também utiliza essa superfície de tendência para avaliar dados, tá? Bom, gente, na análise de superfície de tendência, eu tenho isolinhas, certo? Eu elaboro mapas com isolinhas. E essas isolinhas, gente, são isovalor, tá? Então, são valores de amostragem que têm o mesmo padrão. E esse programa, os mapas regionalizados, eles conseguem fazer conjuntos de isovalor, certo? Então, são mapas, por exemplo, de distribuição climática, e aí eu tenho vários tipos de isovalor, como isotérmicas, isóbaras, isoiéticas, isonefas, para avaliação de salinidade da água, como isoalinas, de precipitação, que são as isoietas, que muita gente trabalha com isoietas. Além disso, eu tenho diversos tipos de densidades, tá? Então, eu tenho isolinhas para diversos tipos de densidade de população, a percentagem de terra cultivada, entre muitos outros casos de isovalor, certo?
Então, gente, o mapa de isolinhas, ele pode ser utilizado para representar qualquer característica passível de ser quantificada e representada por um conjunto de pontos. Então, se eu tenho um conjunto de pontos, por exemplo, de Serrapilheira, eu posso colocar uma isolinha, um mapa de isolinhas de Serrapilheira, ok? É só você ter um isovalor, certo? E aí, existe um programinha chamado Surfer, onde eu posso colocar, distribuir as minhas amostras, as minhas variáveis aqui, tá? Desculpa, as minhas amostras em determinados pontos. Aqui eu tenho um exemplo de parcelas contíguas, tá? Digamos que em 1 hectare, eu tenho 100 parcelas contíguas de 1 hectare. E aí eu distribuo os meus pontos aqui e colho as minhas variáveis e aí eu vou rodar no programa. Então, o programa, ele funciona mais ou menos assim. Ele me dá um mapa, que nem esse, e eu tenho aqui, ó, todas as minhas variáveis, ó, tá vendo? Representadas no mapa. E ele consegue juntar essas variáveis que têm mesmo valor para formar isolinhas, certo? Então, o mapa, ele fica mais ou menos assim, tá? No Surfer, ele roda toda a estatística para você, contanto que você coloque tudo direitinho, né, gente, na planilha. Ele roda tudo para você e te dá um mapa mais ou menos assim. E aí você pode brincar com esse mapa. Você pode mudar a cor do mapa, você pode colocar ele nas cores, na cor cinza, certo? Você pode brincar com essas cores aqui e você pode juntar essa classe de escala, tá, gente? Por exemplo, eu posso juntar, eu quero uma cor representativa para 0 a 50. Então, esse mapa vai me dar uma cor só representativa de 0 a 50, tá? Então, aqui eu tenho um mapa bem distribuído, tá? Bem explicadinho, tá, gente? Isso aqui é muito legal para você explicar um fenômeno que acontece em uma área. E, além disso, desse mapa de isolinhas, eu tenho um mapa 3D, de superfície 3D, tá? E ele fica mais ou menos distribuído assim, ó, numa superfície 3D. Certo? Contanto que você tem a latitude e a longitude, tá, gente? Bom, nas ciências agrárias, a gente pode utilizar para avaliar solos, para avaliar CO2, por exemplo, emissão de CO2, para avaliar quantidade de serrapilheira, para avaliar vegetação dentro dos estratos arbóreo, arbustivo, herbáceo. Além disso, a gente pode avaliar a distribuição dos animais em determinada área. Enfim, gente, é onde a tua imaginação te levar para elaborar projetos de pesquisa, certo? Aí fica a critério do pesquisador. E qual a importância da estatística georreferenciada? Dentro das ciências agrárias, gente, é avaliar uma variável para obter resultados e manter uma produção sustentável sem causar danos ao ambiente. Então, quando você avalia aquele ambiente, naquele tipo de produção, e você vê que, por exemplo, no resultado não foi legal aquilo ali, você pode fazer um manejo daquele ambiente para poder melhorar aquela produção de forma sustentável, tá, gente? Então, isso é muito importante. Então, vamos começar a utilizar geoestatística para avaliar variáveis dentro da área das ciências agrárias, tá? É muito importante isso aí. Bom, por hoje era só isso, uma aula bem pequenininha para vocês, bem sintetizada mesmo, bem simples, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem estar mandando para o meu e-mail. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, curtam os meus vídeos e até o próximo. Muito obrigada!